Eu creio que um culto é um ambiente profético. Alguém já disse que o culto é o ensaio para a eternidade. No culto nós lembramos o nosso passado, nós somos fortalecidos no presente e antecipamos o futuro. Porque o culto, alguém já disse que é o ensaio para a eternidade. Há um poder tremendo num culto. Culto não é apenas uma reunião de crente, é muito mais do que isso. É quando a igreja do Senhor se reúne para entronizá-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para se render a Ele. E quando há um coração rendido, a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus se revela. Então, bem-vindo ao culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de ler o texto. Podem descer, viu, queridos? Ou vocês querem cantar mais? Não? Então pode descer. Antes de entrarmos na palavra, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que você escreveria estando numa prisão para seus amigos? Vou afunilar a pergunta. O que você escreveria? O que você escreveria sendo preso injustamente, ou melhor, sendo preso por causa do Evangelho? O que você escreveria para seus amigos? Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve algo para os seus amigos. Paulo estava preso em Roma. Paulo ficou, se eu não me engano, em 4 prisões. E aqui Paulo está preso em Roma, e ele escreve para a igreja de Filipos, que ficava na Grécia. E ele escreve uma carta. Essa carta de Filipenses é chamada a carta da alegria. Poderia muito bem ser chamada a carta da tristeza, porque Paulo está encarcerado, Paulo está preso. E Paulo escreve à igreja de Filipos, Filipenses 4:4. Aliás, o tema da nossa mensagem é alegria incessante. Paulo escreve da prisão para seus amigos, para seus irmãos. E olha, nós só vamos ler o versículo 4. Ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A carta de Paulo aos Filipenses, todo mundo conhece, os teólogos, os estudiosos, os historiadores. A igreja do Senhor conhece essa carta como a carta da alegria. 16 vezes esta palavra alegria é mencionada nesta carta. Então, essa carta é bem curta, tem apenas 4 capítulos. Então, pelo menos em quatro vezes, num capítulo, a palavra alegria é mencionada. Mas se a gente for observar essa carta a fundo, se a gente for estudar esta carta a fundo, a gente vai perceber que Paulo não está falando de uma alegria aleatória, de uma alegria temporal, de uma alegria passageira. Se diz que se você quer saber a tônica de um livro, o assunto de um livro, você vai naquilo que mais é repetido neste livro. E pasmem, a palavra alegria, embora esteja 16 vezes em Filipenses, o nome de Cristo aparece 50 vezes. Então, esta carta não é acerca de uma alegria, mas esta carta é acerca da fonte da alegria. Essa carta é acerca de Cristo. Aliás, toda a Bíblia, o assunto das Escrituras,
é sobre Cristo. E eu não estou subindo aqui no altar mais uma vez para falar outro assunto a não ser sobre Cristo Jesus, a nossa fonte da alegria, a nossa fonte do prazer. O assunto das Escrituras é Cristo. É claro que a gente encontra tudo na palavra de Deus. A Bíblia está recheada de leis, de moralidades, de conselhos. Mas o assunto principal da palavra de Deus não é outro senão de um Deus redentor, de um Deus que se deu por nós, de um Deus que se entregou por nós. E a carta de Paulo aos Filipenses fala da suficiência em Cristo. Ou seja, Cristo é suficiente para você. Nos convida a ter uma vida centrada em Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses nos convida a termos uma vida centrada em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a gente for fazer, todo sonho que a gente tiver, cada projeto que a gente projetar, cada rumo que a gente tomar, nós temos que colocar Cristo no centro da nossa vida, no centro do nosso casamento, no centro da nossa empresa, no centro do nosso trabalho, no centro dos nossos sonhos. Cristo é a figura central das Escrituras. Que somente Cristo ressignifica a nossa história de vida. Esse é o tema central da carta de Paulo aos Filipenses. É que Cristo traz um significado tremendo à nossa história de vida. Richard Sabes, um escritor, um teólogo do século XVI, ele diz que Cristo é o tema principal das Escrituras. Cristo é o assunto central da palavra de Deus. Cristo é o centro onde converge todas as linhas. Retire Cristo e nada sobra. Tire Cristo e nada fica. Sem Cristo tudo é nada. Queridos, vou ler outra vez Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como já disse, queridos, é preciso que conheçamos a profundidade deste amor. É necessário que reconheçamos a profundidade da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo viu? O que Paulo contemplou? O nosso tema profético para 2025, quem lembra? Nossos olhos estão em ti. Eu sei que muitos pegaram esse tema para a sua vida este ano. Eu sei que muita gente sempre, todos os dias está lembrando deste tema. Porque não é apenas um tema, mas é uma vivência, é um estilo de vida que nós precisamos colocar em nós. Se nós queremos ser uma igreja apaixonada, se nós queremos ser crentes cheios da graça, da presença do Senhor, nós temos sempre que estar com os nossos olhos em Cristo. O escritor de Hebreus diz que nós devemos olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que é que Paulo viu? O que Paulo viu para de uma prisão escrever uma carta da alegria? Que prazer, que satisfação é esta que Paulo carregava? Irmãos, porque muitas vezes nós vivemos tão superficiais na fé. Qualquer coisinha, eu vejo muita gente, qualquer probleminha que acontece, a gente fica triste, a gente fica para baixo, a gente fica cabisbaixo. O que foi capaz de fazer com que Paulo, de uma prisão, escrevesse essa carta falando de alegria? Sabe por quê, irmãos?
Porque a satisfação de Paulo não estava nas coisas temporais. A satisfação de Paulo, o prazer de Paulo, estava na fonte da alegria que é Cristo. Olhe comigo Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. E eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O que Paulo viu que mudou radicalmente a sua vida? O que Paulo contemplou? Paulo, quando tem um encontro com o Senhor, Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipe dizendo: irmãos, eu pensava que estas coisas, que coisas? Se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai perceber Paulo falando de coisas que ele experimentou na lei, o título, a condição de cidadão romano, e tantas coisas que Paulo carregava, a sabedoria humana. Ele disse: irmãos, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Será que a gente ama Cristo de todo o nosso coração? Tem muita gente que deseja ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Você quer? Levanta a mão assim bem alto. Amém. Tem uns que parece que está indeciso ainda, né? Quantos querem ir hoje? Levanta a mão. Ó, tem uns que estão preparados, hein? Queridos, a gente deseja ir para o céu, mas agora, será que a gente ama Cristo? Às vezes eu vejo irmãos, pessoas que falam que amam a Cristo, que desejam ir para o céu, mas a sua atitude é totalmente contrária ao amor que ele professa. A sua atitude é totalmente contrária à vida que ele carrega. Porque amar a Cristo fala de renúncia, fala de colocar o seu prazer, a sua expectativa, o seu amor naquilo que é eterno, na palavra. Como a gente já fala que não tem como amar Jesus e ser divorciado da sua palavra. Não tem como amar Jesus e priorizar outras coisas. Não tem como dizer que amamos a Deus, mas a nossa prática de fé, de atitude, de amor não corresponde com aquilo que a gente verbaliza. Amar a Cristo precisa ser o nosso maior prazer, a nossa maior satisfação. Agora a pergunta é: onde ancorar a nossa alegria? Aonde depositar o nosso prazer? Os filósofos do século I, eles diziam que nós precisamos encontrar alguma coisa que seja a nossa fonte de prazer. Aí depois vem os estoicos, que foram os filósofos também do primeiro século. Eles diziam assim: não, o seu prazer precisa ser numa coisa protegida, uma coisa que você não vai perder. Ou seja, então eu não posso colocar minha fonte de prazer, a minha fonte de prazer ou minha satisfação em coisas desta vida, porque a minha família não está segura, a sua família não está segura, os seus bens patrimoniais não estão seguros, a sua saúde não está segura.
Então eu não posso colocar toda a minha expectativa, a minha alegria na família. Eu tenho que amar minha família, mas ela não é supramente a minha fonte de prazer. Eu amo aquilo que eu tenho, mas eu não posso colocar como supremo, como a fonte de prazer. Nada desta vida pode ficar como supramente a fonte de prazer. Aí depois vem Agostinho, no século III, ele diz que os estoicos, eles diziam também que, como a gente não pode colocar o nosso prazer naquilo que não tem segurança, porque, queridos, nós podemos perder amizades, podemos perder um casamento, podemos perder uma família, podemos perder a saúde, podemos perder o dinheiro, o patrimônio, tudo isso a gente perde. Aí vem o Agostinho diz assim, aliás, os estoicos dizem assim, que a fonte de prazer precisa ser colocada então nas virtudes. Só que as virtudes também, elas são volúveis, elas mudam. Tanto é que Pedro disse para Jesus: Senhor, ninguém vai te pôr a mão sem passar por cima do Pedrão. Tanto é que Pedro nega Jesus. Ou seja, então as virtudes também não são seguras, os comportamentos não são seguros. Aí vem Agostinho no terceiro século e diz: encontre em todo o universo algo imutável, busque, vasculhe em todo o universo algo imutável, ame-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a intensidade da tua força. Ame de todo o teu coração, com toda a intensidade da tua força. O que a gente pode encontrar em todo o universo? Algo imutável, senão a Cristo Jesus. O que as Escrituras nos ensinam é que nós devemos colocar a nossa fonte de alegria, de prazer, de satisfação em Cristo. Porque, queridos, amizades a gente perde, relacionamentos a gente perde. Agora, quando eu coloco a minha vida, quando eu coloco o meu coração, eu descanso o meu coração em Cristo. Quando eu volto a minha alma para Cristo, eu encontro a verdadeira alegria, a fonte da alegria, a satisfação completa, a plenitude do amor de Deus. Não tem como, queridos, não tem como a gente ficar buscando satisfação nessa vida. Por isso que Jesus encontra aquela mulher samaritana à beira de um poço, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher diz, conversando com Cristo, e Jesus começa a questionar, buscar algumas coisas, algumas verdades no coração daquela mulher, e Jesus diz para aquela mulher: chama o teu marido e vem cá. Aquela mulher disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste a verdade. Aí aquela mulher, conversando com Cristo, ela faz a maior pergunta que nenhum discípulo, que nenhuma autoridade, que nenhum religioso fez. Ela disse: onde está Deus? Porque os relacionamentos que aquela mulher teve, nenhum deles satisfez a busca da sua alma. Nenhum relacionamento foi capaz de satisfazer o coração daquela mulher. Por isso que Jesus disse: mulher, enquanto você beber desta água, você terá sede, mas eu tenho uma água que jorra para a eternidade, e quem beber desta água jamais terá sede. Somente aquele que se depara com esta fonte consegue satisfazer
as buscas da sua alma, os desejos do seu coração. O que chama a sua atenção nesta vida? A pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que te fascina? O que te atrai? O que chama a sua atenção? Porque a gente fala que ama Jesus, mas não prioriza. A gente sempre vai priorizar aquilo que amamos. A gente vai sempre tirar tempo para aquilo que nos chama a atenção. A gente sempre vai apreciar aquilo que amamos, aquilo que fascinamos, aquilo que desejamos, aquilo que nos seduz, que nos fascina. E a pergunta é: o que tem chamado a sua atenção? O que tem chamado a atenção da sua alma, do seu coração? Lucas capítulo 2. Hoje eu estava lendo esse cântico, é chamado Cântico de Simeão. Simeão foi um homem, a Bíblia diz que já idoso, ele vai ao templo, bispo Carlito. Ele vai ao templo e ali ele encontra o menino Jesus que estava sendo levado para ser apresentado. E Simeão, ele compõe um dos cânticos mais profundos do Novo Testamento. Olha o que diz o versículo 29. Isso aqui é um cântico. Diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Queridos, preste atenção. O que Simeão viu? O que foi capaz deste homem ver, tomar em seus braços, olhando para aquele menino nos seus braços, e ele faz uma oração em forma de canção e diz: Senhor, podes despedir o teu servo em paz, porque eu já contemplei a tua salvação. O que Simeão contemplou ali com Jesus, aquela criança em seus braços, ele diz: despede o teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Ah, queridos irmãos, sabe o que nós precisamos? Apenas ver Jesus. Ver Jesus é suficiente para que a sua vida seja transformada. Simeão, ele viu Jesus, e foi um dos momentos mais emocionantes e profundos na vida de Simeão. Talvez o mais profundo. Ver Jesus foi suficiente para Simeão. Nada mais era necessário. Nada mais era importante. Nada mais chamava a sua atenção. O que Simeão viu foi a glória de Deus. Simeão não precisava ver um milagre. Simeão não precisava de nenhum sinal. O que Simeão queria ver era Cristo. Ver Jesus muda as nossas vidas. A presença de Jesus é o bastante para transformar a tua história. Quer um milagre? Olhe para Jesus. Quer uma vida transformada? Contemple a Cristo. Quer uma vida de prazer, de alegria? Olhe para a cruz. Porque quando você olha para a cruz, você vê o símbolo do mais alto grau do amor que Deus derramou por mim e por você. Alguém já disse que a cruz é o encontro da feiura da morte com a beleza do amor. Quer entender o amor, quer compreender o amor, quer ver o amor? Olhe para a cruz. Um Deus santo, um Deus cheio de glória, um Deus majestoso foi capaz de descer a esta terra corrompida para nos salvar, quando nenhum de nós merecia e não merecemos. O grande amor de Deus veio para nos encontrar. Sabe, amados irmãos,
independente dos desafios que você tem para vencer na vida, independente das tempestades que você tem atravessado, independente da luta contra essa enfermidade que você tem enfrentado, independente da luta que você tem enfrentado na sua casa, na sua família, olhe para Cristo, olhe para Cristo, busque a sua presença, porque isso é suficiente para te trazer segurança, isso é suficiente para te trazer paz, isso é suficiente para te dar esperança. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Ele é a nossa fonte de prazer, Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de suprimento, Ele é o nosso socorro bem presente, e Ele mesmo diz: eis que estou com vocês até o fim de tudo. Cristo vale muito mais do que aquilo que você tem medo de perder. Eu vou falar outra vez: Cristo vale muito mais do que aquilo que você tem medo de perder. Cristo é a nossa maior riqueza, Cristo é a nossa fonte de prazer, Cristo é o nosso amor maior, Cristo é a nossa fonte de segurança, de paz e alegria. Cristo não é tudo o que precisamos, Cristo é tudo o que temos. Sem Cristo nós estamos perdidos, sem Cristo nós estamos fadados ao fracasso. O que faz este homem da prisão escrever para os seus amigos: alegrai-vos no Senhor? Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que alegria era essa que Paulo carregava, irmãos? O que é que esses homens viram que foram capazes de dar suas vidas? O que é que esses homens viram que nós não vimos ainda? O que é que esses homens viram que a gente ainda não viu, não saboreou, não encontrou? Será que não é necessário a gente se jogar no chão e clamar por misericórdia para que Ele se revele a nós? Será que não é necessário que nós o busquemos de todo o nosso coração, com lágrimas, com choros, com jejuns, com entrega totalmente a Ele? Ou será que estamos vivendo na bolha religiosa e está tudo bem? Não, querido, o Senhor nos chama a uma entrega maior, o Senhor nos chama a uma rendição, o Senhor nos chama a um dobrar, a um curvar, a uma experiência maior e mais profunda. Nós começamos agora um trabalho entre os homens, está crescendo, que é a oração no monte. Você que é macho, você que é homem, toda sexta-feira 10 horas da noite a gente se encontra aqui na igreja e vai para o monte. Irmãos, e foi tremenda essa experiência de sexta-feira. É tempo de nós levantarmos para orar, irmãos. Não é mais tempo de você viver uma vida religiosa e achar que está tudo bem. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de nos entregarmos de corpo, alma, coração. E eu quero convidar os homens, sexta-feira 10 horas a gente vai se reunir aqui e vai subir a serra, essa serra aqui de frente. Ali a gente adora, ali a gente ora. É apenas 2 horas de oração, passa muito rápido. Quando a gente olha para o relógio já passou de meia-noite. Eu quero convidar você que é homem para ter uma experiência com Deus, para buscar o Senhor. Querido, não se contente com a vida que você tem levado, não se contente com as experiências que você já teve. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de rasgar o coração, é tempo de nos jogarmos aos seus pés. É tempo de buscar até que Ele venha. Uma refeição por domingo é pouco. Eu não estou falando de refeição. Um culto por semana é muito pouco.
Se você deseja buscar a Deus, venha para a oração na madrugada. Todo dia a gente tem oração na madrugada. Sexta-feira os homens vão para o monte. Eu quero convidar você mulher, expulsa seu homem sexta-feira à noite. Expulsa, fala, vai orar, varão. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Parece que os irmãos estão com frio. O tocantinense é engraçado, meu Deus do céu. A primeira vez você já viu todo mundo com os moletons assim, tudo. Falei, meu Deus. Sabe, queridos, se nós queremos a glória de Deus, é tempo de orar. É tempo de entrarmos no rio. É tempo de lançarmos por terra toda religiosidade e entrarmos no rio de Deus. Não é tempo mais da gente ficar beliscando devocionais e está tudo bem. Não, queridos, Deus quer nos levar a uma intimidade maior, a uma entrega maior, a uma experiência nova em Cristo. Deus quer nos levar a um lugar de intimidade, a um lugar de rendição, a um lugar de entrega. Por que Paulo foi capaz de escrever de uma prisão, falar de alegria? Irmãos, falar de alegria quando está numa cadeia, numa prisão. O que esse homem carregava? O que esse homem experimentou que a gente ainda não experimentou? O que Inácio, o terceiro bispo de Antioquia, ele estava preso também. E a história conta que o Império Romano já ia levar ele para ser morto no Coliseu, comido pelas feras. E a igreja orando por ele, a igreja intercedendo por ele. E Inácio manda um recado para a igreja dizendo: não orem por mim, que o meu corpo, que a cruz e o fogo, que o meu corpo seja moído, que os meus ossos sejam quebrados, que eu experimente a malícia de Satanás, a brutalidade das feras, se tudo isso for para ganhar a Cristo. Irmãos, o que esses homens carregavam? Que experiência esses homens tiveram? E nós, com qualquer coisinha, a gente já põe a culpa em Deus. Será que Deus não está nos chamando para uma nova experiência, para uma profundidade maior, para um relacionamento mais estreito, para uma intimidade mais profunda? Será que Deus não está te chamando para algo maior, mais profundo, mais alto, mais largo, mais comprido? Será que Deus não está nos chamando para algo novo? Eu termino lendo uma frase de Leo Kreb. Ele diz assim: desfrute de tudo com gratidão, porém esteja ciente de que a vida atual jamais satisfará seus anseios mais profundos. Aproveite tudo, aproveite a vida, aproveite aquilo que você possui, aproveite a sua família, aproveite do seu dinheiro, aproveite dos bens que você conquistou na vida, mas saiba, nada disso vai satisfazer os anseios mais profundos do teu coração. Porque tudo o que nós experimentamos nesta vida não se compara àquilo que a gente alcança em Cristo. Tem muita gente que coloca expectativas em pessoas, em negócios, numa viagem. Tem muita gente que coloca expectativas em negócios, em bens, em patrimônio. Mas saiba que nada disso vai te fazer um homem ou uma mulher completos. Somente Cristo pode satisfazer os mais profundos desejos do nosso coração.
Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos.